Pessoal, vamos lá. Vamos finalizar o delito de furto. Desculpa, de roubo. Então, veja bem. Se a pessoa subtrai um veículo, por exemplo, e mostra uma arma de fogo, caracteriza o crime de roubo. Perfeito, né? Subtração mediante grave ameaça. Mas, e se posteriormente descobre que essa arma, na verdade, era uma arma de brinquedo? Vai caracterizar a causa de aumento de pena ou não? A jurisprudência do STJ entende o seguinte, que quando é utilizado num roubo, na subtração, a arma de fogo de brinquedo, ele caracteriza o roubo, mas não caracteriza a causa de aumento de pena. Perfeito? Vamos lá, finalizando então o crime de roubo. Roubo qualificado pela lesão corporal grave pela morte, a gente já viu, né? E o roubo qualificado pela morte é o que a gente chama de latrocínio. Então, que vocês veem por aí, que o pessoal fala latrocínio, crime hediondo, nada mais é do que o roubo qualificado pela morte. Então, tá lá no parágrafo 3º, inciso 2. Se da violência resulta morte, pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Perfeito? Nada mais é, então, que o latrocínio. Agora, ao latrocínio e ao roubo qualificado pelas lesões corporais de natureza grave, não se aplicam as causas de aumento de pena previsto no parágrafo 2º do 157, por uma questão topográfica, certo? O legislador colocou as causas de aumento no parágrafo 2º e no parágrafo 3º as qualificadoras do resultado morte e do resultado lesão corporal grave. Então, em razão disso, por uma questão topográfica, onde cada um está no artigo, não se aplica o parágrafo 3º, não se aplica ao parágrafo 3º as causas de aumento de pena previstas no parágrafo 2º. Perfeito? Vamos lá. Pena e ação penal. O roubo, gente, ele é de ação penal pública incondicionada, tá? E a pena do caput é de 4 a 10 anos. E depois só vai aumentando, né? Do parágrafo 2º aumenta 2/3, do parágrafo 2º aumenta 1/3, do parágrafo 3º aí a gente tem de 7 a 18 anos e de 20 a 30 anos. Então, diante das penas, a gente sabe que é justiça comum, certo? E não GCRIM. E não cabe suspensão condicional do processo. Uma observação aqui, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ele é de competência do tribunal do júri ou da justiça comum? O que vocês acham? Já respondendo, é da justiça comum. Por quê? Porque o objeto jurídico aqui principal é o patrimônio, tanto que tá no capítulo dos crimes contra o patrimônio, não no capítulo dos crimes contra a vida, certo? Em razão disso, por ser, primeiramente, um crime contra o patrimônio, a competência é da justiça comum e não do tribunal do júri. Perfeito? Vamos lá, finalizando, acho que eu anotei mais uma informação aqui para vocês. Concurso de pessoas e crime de associação criminosa. Se ficar comprovado que o roubo foi praticado por uma associação criminosa, você não vai poder denunciar, condenar essa pessoa por roubo com a causa de aumento, concurso de pessoas, mais associação criminosa. Por quê? Porque caracteriza o bis in idem, né? Condenar 2 vezes por uma conduta, que é proibido do nosso ordenamento jurídico. Então, aplica daí o roubo simples, ou se tiver outra causa de aumento de pena, uma qualificadora, mas não a qualificadora do concurso de pessoas, mas o crime de associação criminosa. Beleza? Gente, finalizando, vou falar da diferença entre a tentativa de latrocínio e o roubo qualificado pelas lesões graves. Imagine que alguém vá subtrair um veículo e atire na cabeça da pessoa e a pessoa não morre. Isso aconteceu com um ator famoso, inclusive. Nesse caso, caracterizaria a pessoa, então, subtrai com a intenção de matar, ela atira na cabeça, mas a pessoa não morre. Caracteriza uma tentativa de latrocínio ou um roubo
com lesão corporal grave. O que vocês acham? O que a gente tem que olhar aqui para responder essa pergunta é o dolo do agente. Quando ele atira na cabeça da pessoa, a gente visualiza que o dolo aqui é a morte, certo? Então, é um roubo seguido de morte. Quando ele não conclui, então a gente tem a tentativa do latrocínio. E não um roubo com lesão corporal. Por quê? Porque o dolo aqui, que é o que a gente precisa visualizar para responder essa pergunta, é a morte e não a simples lesão corporal. Beleza? Gente, assim a gente finaliza o crime de roubo. Na próxima aula a gente vai falar do crime de extorsão e do crime de extorsão mediante sequestro. Tchau, tchau e até a próxima.